Boa tarde, boa noite, bom dia, nossos ouvintes, espectadores. Chegamos ao 25º episódio do Liberty Podcast. É nozes. 6 meses quase, hein, né? Que aventura divertida e cada dia é uma prosa muito legal, né? Vamos lá, Nécio, temos algum feedback na semana? Olha, acho que não. ninguém mandou recado nenhum. Nós temos 3, só não me recordo o nome agora, que lembraram da viagem curtiram e comentaram no episódio do Roberto Fernandes, né? Que também querem fazer essa viagem para Santiago de Compostela. Então, esse episódio deu alguns insights para muitas pessoas que estejam no momento de é uma viagem encantadora, né? O pessoal está começando a curtir e comentar nas mídias lá no YouTube. E na próxima a gente capricha um pouquinho mais e traz escrito o nome do cara. A gente pede tanto para os caras mandar recado. Daí quando os caras mandam, a gente esquece de notar. Aqui tá no celular que está gravando, né? Nós estamos aqui, a tecnologia é de ponta. É de ponta aqui, né? E novos estúdios, como vocês estão percebendo, né? Em novo ambiente. Nós temos 2 ambientes agora para gravação. E esse projeto é patrocinado pela Digital Doc, especialista em gestão de documentos, né? Poxa, grande empresa, aí apoiadora do projeto, né? Fazendo história, e hoje, inclusive, nós temos um dos nossos clientes aqui, Unimed aqui. Cara. Bacana! Tem muito orgulho de poder trabalhar com eles também e fazer esse trabalho na gestão dos documentos importantes para as empresas. Então quem é? Nosso querido amigo, quem já está assistindo já viu aqui a personalidade envolvente e carismática. Esse dia eu falei, beleza? E ele falou, é o que não me falta. Narciso, além de tudo, além da beleza, uma simpatia de pessoa, e ele é o administrador, chefe, Big Boss da Unimed. GG? Gerente geral. Gerente geral da Unimed. E a gente está aí, trouxe ele para falar, porque assistiu uma palestra esses dias inclusive foi lá na Unimed, com o pessoal da Câmara de Inovação, e ele apresentou alguns dados que eu não fazia ideia que a Unimed estava com esse posicionamento. Seja bem-vindo, Narciso. Obrigado pelo convite. É um lugar muito bacana, muito honrado de estar aqui, é muito gostoso. A propriedade é do Lica, é um espaço encantador aqui. Muito bom. Bem joia. E a gente faz questão de trazer os convidados até para dar uma arejada, né? Exatamente. Precisa pôr uns aqui no endereço. Comer uns mosquitinhos também. A gente se perde, né? Daí demorou meia hora para achar que isso aqui é o segredo do ambiente. É o segredo. Não pode ser tão fácil de localizar assim. Nós é a maçonaria, né? Verdade. Tem o segredo. Mas, Narciso, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Brincadeiras à parte. Eu vou fazer a primeira. Posso? Show, deve. Você também é cliente da Unimed. Certeza. Não é cliente, é beneficiário. Nós dois somos beneficiários da Unimed e eu perguntei, quero saber o que é que aconteceu para eu conseguir um desconto na minha fatura da Unimed. Eu e a minha esposa e as minhas filhas, todo mundo teve desconto. Que houve? Quando eu olhei lá que deu menos, eu falei, peraí que... Tá errado. Ou estão me encaminhando para o próximo estágio aí de... Isso vai ficar na história. Na verdade, o que aconteceu aí foi uma decisão da ANS por conta da Covid, né? Ano de 2020, o reajuste que os planos de saúde teriam foi postergado para 2021. Entrou em vigor, passou a ser cobrado a partir de janeiro. E em 2021 houve um reajuste negativo. Ou seja, a gente teve que reaprender o conceito de reajuste, né? Porque reajuste significava aumento. Sempre que você tem um reajuste, você tem um aumento. Esse ano... Continuem assim. Nós vamos continuando desse jeito para ver se os beneficiários ficam contentes com isso, né? Isso ajuda. Mas foi, então, uma decisão da ANS para todas as operadoras de plano de saúde, uma redução, então, de 8,19% nas mensalidades. Eu vejo que, brincadeira à parte, eu vou falar uma coisa para vocês. O atendimento que a gente tem com a Unimed, eu sou um promotor do plano de saúde, porque a gente se sente muito bem atendido. Aqui em Medianeira e por onde a gente vai. A gente faz um esforço grande, né? A nossa preocupação é grande no ponto de vista de que você tem que dar um respaldo, você tem que corresponder às pessoas que todo mês contribuem com o plano de saúde, 25, 30 anos contribuindo com o plano de saúde.
E aí a gente precisa também pensar que tem algumas pessoas que contribuem durante o tempo todo, mas felizmente não precisam usar, né? Não ficam doentes, usam muito pouco. Em compensação, tem alguns que têm o azar de precisar e demandar uma despesa muito alta que não teriam como custear de forma particular. Se não existisse um plano de saúde, né, você se depara aí com atendimentos na ordem de R$400 mil, R$500 mil, mais que isso às vezes. Então, não é todo mundo que tem esse dinheiro disponível, que tem esse dinheiro para gastar. Imagina só. Então, isso só é possível via plano de saúde. Que, no fundo, o plano de saúde é um mútuo, né? Várias pessoas contribuindo para que algumas possam usar. E aquelas que não estão usando, elas têm essa garantia, essa possibilidade de, se acontecer, ter isso para usar. Então, quem administra uma operadora, um plano de saúde, tem que ter essa preocupação. Poxa vida, todo mês o cara investindo ali, confiando na empresa, e a hora que ele precisa, nada mais justo do que ele tem um atendimento rápido e o atendimento que ele precisa, né? O melhor atendimento possível. E me surgiu, você comentou sobre o reajuste negativo, né? Como chegar nesse cálculo, né? Porque o IGPM, que é um dos índices grandes de reajuste, né? Para quem tem aluguéis, outro tipo de coisa, foi para 30% nesse ano. Aí. Como é que conseguiram reduzir esse custo, né? Bom, existem os cálculos, claro, as fórmulas matemáticas, né? Mas eu vou explicar isso de uma maneira mais simples e descomplicada para a gente entender. O reajuste não deveria ser aplicado para todas as operadoras de forma igual no mesmo índice por Brasil inteiro. Isso é óbvio, né? Porque existem operadores que trabalham em várias faixas de mercado. Então, tem algumas que calculam o preço de custo, o preço de venda e adicionam uma margem de 60%, 100%. E tem aquelas que calculam o preço de custo e trabalham com uma margem de 10%, 5%, que estão no mercado mais enxuto, um mercado que tem menos poder aquisitivo, e você não vende se você não tiver uma margem menor, né? Então, só isso já diz que não dá para aplicar igual para todo mundo. Outra situação é a questão do resultado das operadoras. Às vezes você tem uma massa, nós temos uma massa hoje na Unimed do Oeste Paraná de 23.600 beneficiários, que tem uma sinistralidade baixa. As pessoas demandam um pouco o serviço. Imagine que isso fosse verdade, que demandasse pouco serviço. Então você tem um resultado maior. Diminuir 8% talvez não gere um grande impacto. Mas você pode ter uma outra operadora, às vezes menor que a nossa ou maior que a nossa, que tem uma sinistralidade maior. Que infelizmente tem uma massa que demanda mais serviço. Então ele tem um resultado menor também. Então esse índice aplicado de forma global e indistinta é muito complicado para a gente administrar. Né? Chega a não ser justo, né? Exatamente. Para quem opera. Né? Exatamente. E aí, do ponto de vista do beneficiário, é sempre bem-vindo. Todo desconto, toda redução de preço, de custo é bem-vindo. Mas isso também tem lá os seus impactos, né? Quando você trabalha numa redução de receitas e você tinha spread para isso, você tinha diferença para isso não gera grandes problemas. Mas quando você não tinha muito spread, isso vai impactar. Porque você vai ter que reduzir ou repassar menos a remuneração para o prestador de serviço, por exemplo, para o médico, para o hospital. Você vai ter que investir menos, né, em equipamento, em tecnologia, que você teria um investimento a fazer, você vai ter que reduzir esse investimento, porque você não tem esse dinheiro disponível. E isso, em algum momento, vai impactar no atendimento, né, na qualidade do plano. Então, quando você paga menos, por exemplo, o médico, a remuneração do médico diminui muito, e é lei do mercado, oferta e procura, você tem mais dificuldade para manter aqueles médicos que têm um consultório mais estruturado, aqueles médicos que são mais renomados, eles já não se interessam tanto em permanecer na empresa porque eles estão vendo pouco para isso. Né? E também de atrair novos médicos renomados para mim. E questão de exames mais sofisticados, de remédios mais sofisticados, tudo isso acaba tendo que ser administrado porque o dinheiro fica curto. Né? Então, essa questão da redução, eu acho que é justo, eu acho que, de fato, a gente tem que pensar na questão do reajuste como uma coisa que deve funcionar para baixo e para cima, mas dentro das condições de cada operadora. Não dá para taxar isso, olha, vai ser isso e não interessa o que você está vivendo. Senão você vai acabar matando o negócio. Acaba matando o negócio. Eu tinha, e outra coisa, você comentou assim, alguns médicos não são atraídos e como funciona se uma especialidade, a própria Unimed pode incentivar médicos, imagina uma especialidade, sei lá. Sim. Sei lá, não tenho uma visão assim. Mas você... o neurocirurgião é difícil de encontrar, não sei se é neuro. Não, tem menos profissionais com essa especialidade, mas a Unimed, se eu entendi a pergunta do Lica, pode sim, a gente atrai. Tiveram muitos profissionais que estão aqui em Rio de Janeiro hoje há algum tempo, que foram buscados pela Unimed. A Unimed convidou, a Unimed foi atrás, a Unimed buscou para que eles viessem. Porque
isso melhora a rede de atendimento. Hoje, quando você não tem uma especialidade numa determinada região, você tem que deslocar para outra região, e isso impacta, custo, desconforto para o beneficiário, né, porque você está fora de casa, é mais longe, é mais difícil. Então, à medida que você tenha as especialidades numa determinada região, quanto mais próximo, melhor. As especialidades, às vezes, têm alguma dificuldade para você viabilizar em função da estrutura. Por exemplo, o neurocirurgião que o Neto citou. Se você não tem hospitais que possam permitir as cirurgias que ele faz e tal, inviabiliza a venda dele, né? Porque ele depende dessa estrutura de um hospital, de um centro de diagnóstico maior, mais específico, né? Para poder trabalhar bem, Para poder trabalhar, exatamente. Então, às vezes, a quantidade, o volume de atendimentos, depende se não tem uma demanda tão grande, talvez não viabiliza para ele vir, né? E então, se ele vir, ele vai ter apenas consultas, né? E o neurocirurgião, especificamente, ele é um cara que tem que operar. Ele precisa de hospital, ele precisa de centro de diagnóstico, ele precisa de apoio para isso. Então, se você não tem essa estrutura, é quase impossível trazê-lo só para fazer consulta. E aí você tem, por exemplo, uma estrutura que é Cascavel, que tem próximo, que já é maior, então já começa a atrair alguns profissionais nesse sentido. Mas Medianeira, ela está começando a ser reconhecida exatamente por conta dessa pluralidade de especialidades aqui, né? Sim, eu acho que aí a Unimed tem feito um papel que é interessante, né? Eu já citei isso em outras oportunidades. Nós temos um desenvolvimento muito grande na nossa indústria, no nosso agronegócio, que é um desenvolvimento muito grande. E a saúde é um pilar disso. Então você precisa também de alguma forma fomentar isso, estruturar a área da saúde. E a Unimed tem trabalhado bastante nesse sentido, né? A gente tem agora incentivado na medida do possível, né, além de profissionais, estruturas de atendimento. E a saúde tem um gargalo, a saúde vive um momento complicado no nosso país porque as estruturas são muito caras, né? Então você montar ou manter um hospital funcionando é caríssimo. E às vezes você não consegue ter o retorno para manter essa operação. E aí você precisa de ajuda, então você precisa desenvolver formas aí, parcerias, para que o volume de pessoas que você drena para um serviço desses compense a estrutura permanecer viva. Fora isso, você corre o risco de não ter estrutura. Você estava comentando conosco na palestra lá que há beneficiários da Unimed hoje que tem atendimento em casa, num custo altíssimo, né? Altíssimo. Porque a pessoa está pagando, sei lá, R$1.000 e o custo dela é 50 mil. Menos que isso, às vezes, né? Nós temos pessoas, por exemplo, de R$300, R$340 por mês, com um custo mensal de 50 mil. O que acontece hoje? Está sendo atendido em casa. Em casa, O que ocorre hoje é o seguinte, que o plano de saúde, esse atendimento domiciliar, ou home care, como se fala, é segundo a legislação específica do setor, é uma liberdade dos planos de saúde. Você pode oferecer esse serviço ou não. Mas a gente tem visto, não tem sentido, isso é notório, isso existe, que a justiça tem concedido isso. E tem pessoas que precisam disso. A questão não é se precisa ou não. O problema é se a gente está provendo isso ou não, né? Porque, como eu disse, é um mútuo, então numa situação dessa, onde o plano de saúde não estava estruturado para isso, na conta do cálculo atuarial, na hora de cobrar a mensalidade, isso acaba sobrecarregando todos os outros beneficiários. Isso é bom ou ruim, não, isso vai ter que se acomodar de alguma forma. Isso vai se acomodar em algum ponto do caminho. Que é assim que funciona um plano de saúde, né? Na verdade, um pouco do que eu pago, paga a conta dele. Paga a conta dele, né? Assim, só é possível eu cobrir uma despesa de 200 do LIP, se ele só paga 100, se você que paga 100 também não estiver usando, eu pago dele. Então, veja, isso hoje a gente tem uma demanda muito grande, pessoas idosas, né? A gente tem aí a longevidade aumentada, né? As pessoas estão vivendo muito mais. E o problema de viver muito mais, eu até escrevi isso, não sei se foi no meu Instagram, onde foi, mas a gente tem que pensar se é bom ou é ruim. Porque nós estamos espichando a pior fase, né? É bom. A infância, não, mas a infância que é legal, a juventude que é a melhor fase, você não estica. Você estica depois dos 50, que é a velhice, quer dizer, você passa velho 50 anos. Então, eu não tinha pensado nisso. Isso aqui vai dar comentário. Então, isso talvez não compense muito, a gente tem que começar a pensar sobre esse tipo de coisa aí, que está espichando. E nessa faixa etária, a gente ainda não está. O nosso corpo, a nossa estrutura, a nossa saúde não está preparada. Então a gente tem muitos problemas de saúde.
Então demanda muito atendimento. As pessoas tendem muito a ficar acamadas, a terem problemas que impeçam elas de fazer a rotina da vida diária, né? De se banhar, de comer, de fazer as coisas, e precisam de ajuda. E as famílias também não estão estruturadas, e às vezes a família não tem muita paciência. A família acha que a Unimed ou o plano de saúde tem que resolver isso, ou o município, né? Tem que mandar alguém lá para cuidar, ou tem que levar para algum lugar porque em casa incomoda, porque ocupa um quarto, porque atrapalha a festa, porque faz não sei o quê. Então não é só a situação, a pessoa precisa com certeza. Né? Se a justiça determinou, é porque ela precisa. Agora, quem deveria fazer? Será que precisa você deslocar lá uma pessoa que tem uma formação específica, por exemplo, uma enfermeira, para alimentar e dar banho uma pessoa? Talvez não fosse esse o caso, talvez a própria família pudesse fazer isso. E outra situação, a família trabalha fora, às vezes você não tem como, você não tem tempo para isso. Não é só uma questão de vontade, é uma questão também de ter essa disponibilidade. Né? Você não tem alguém, as pessoas estudam, acordam, trabalham, então isso tudo também demanda que tenha algum serviço. E nós não temos, assim, de forma autônoma, muitas pessoas, temos poucas pessoas. Cuidador de idoso, por exemplo, quase não tem. É uma profissão que tende a crescer muito, e que vai muito, mas hoje não tem. Tem poucas pessoas nesse sentido, né? Então, essas necessidades e essas novidades que aparecem acabam sendo drenadas para o plano de saúde. O plano de saúde acaba recebendo essa incumbência da justiça, porque a justiça daquela pessoa tem que cuidar, e isso acaba gerando essas situações, que são várias hoje. Né? Várias pessoas estão em casa, a gente atende 24 horas por dia, muitos casos tem enfermeira 24 horas por dia, enfermeiro 24 horas por dia, tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem médico, nutricionista também. Né? Então, esses profissionais básicos, né? A físio, a fono, a nutri, a enfermeira e o médico fica mais na retaguarda, mas ele que coordena a equipe. Né? Então, você, 24 horas, manter isso é caríssimo, porque tem férias, tem 13º, você não consegue fazer isso com 5 pessoas, você precisa de 15 pessoas para fazer isso. Eu vou falar uma coisa aqui agora, mudar um pouquinho de assunto, para você tomar uma água. Vocês estão vendo os mosquitinhos aí? A gente não são pequenos. O nosso estúdio, ele não tem aquela proteção, então os mosquitinhos fiquem tranquilos. Felizmente não tem ferrão. Vai resolver isso aí. Mas eu queria perguntar sobre a questão do... você falou, tem férias, 13º, toda essa... E agora vocês tiveram ainda mais, todos nós tivemos o problema da pandemia. Como é que vocês lidaram nessa confusão? Eu lembro um dia que a gente precisava falar contigo e o Narciso estava lá resolvendo o problema se eu não me engano, era de UTI, uma coisa que tu não poderia, lógico, dar atenção para nós, em função de que, tem gente morrendo nessa história. Foi um período difícil, né, para todos que estão na área da saúde, para os que precisaram da área da saúde, porque ninguém estava preparado para isso. Né? A estrutura nunca pensou que fosse acontecer uma tragédia tão grande. E aí ocorreu o seguinte, as pessoas precisavam de UTI e os leitos todos estavam ocupados. E às vezes a pessoa não entende que não era o fato dela ter um plano de saúde, mesmo que ela fosse particular, o fato é que não existia o leito. Mas a pessoa que paga o plano de saúde, muitas vezes naquela ânsia, naquela situação complicada, a família mesmo, gera uma pressão muito grande. Não, eu estou pagando, está em dia o plano de saúde, eu quero UTI, sim. O desespero daquela situação, o desespero, exatamente aquela situação. Mas não é uma situação da Unimed não ter UTI. É a situação de não existir esse leito vago em nenhum lugar, nem para o SUS, nem para a Unimed, nem para a particular. Então a gente passou situações assim, eu mesmo passei noites de sábado praticamente em claro, as pessoas me ligando, de sábado para domingo, de domingo, né? O meu celular, né, teve uma época ali que ficou tocando o tempo todo e atendendo muitas pessoas, porque nós não tínhamos muito o que fazer nesse sentido. O que a gente precisava era orientar as pessoas, né? Era mais do ponto de vista de orientação e sim fazer o máximo possível de esforço para conseguir organizar, orquestrar isso de forma que fosse maximizada as possibilidades. Né? Porque às vezes a família mesmo queria, alguns queriam levar logo para o hospital, queriam ir para o hospital, às vezes não havia necessidade do hospital. Então a nossa equipe lá do nosso CAS,
os enfermeiros, os médicos e tal tentavam, né, orientavam e, à medida possível, medicavam para que as pessoas não fossem correndo para o hospital, porque às vezes não havia necessidade. Uma comoção, um sentimento de... Deus nos acuda. Isso mesmo. Tomou conta e às vezes a pessoa tinha alguns necessitavam até do hospital, mas não queriam ir para o hospital, porque eles tinham alguns medos, né? Não, se eu for para o hospital, vou me entubar. Se eu me entubar, eu morro. Então eu não vou para o hospital. Então tinha todo tipo de situação aí, porque é uma situação inesperada, que nunca foi planejada, não foi. Os psicólogos devem ter, né? Devem ter trabalhado muito mais. Né? Aumentou bastante a demanda por psicólogos, em torno de 70%, 75% tem aumentado. Nós estamos em outubro de 2021, hoje está mais tranquilo, está mais estabilizado. Eu vi que a UTI Covid acho que liberou essa semana. Está tranquilo. Ela deu uma acalmada, né? Sim, está tranquilo. Assim, são poucos casos, né? Rio de Janeiro, se não me falha a memória, hoje eu acho que é 26 casos, novos casos e tal. É uma situação que, para quem viveu uma época de mais estresse, parece que está tudo tranquilo. Eu acho que ainda tem que tomar cuidado porque esse bicho mata. Exatamente. Então, eu acho que a gente não deve brincar com isso, porque, né, quando acontece comigo, o resto é só estatística, né? Quando acontece comigo, eu tive uma situação, uma vez grave na minha família, o médico falou, não, é um em cada 16 mil. Tudo bem, um em cada 16 mil não é nada, mas quando é contigo, quando você é o 16 mil, então eu acho que a gente ainda precisa cuidar um pouco desse negócio, né? Usar as medidas de distanciamento, de máscara, de álcool em gel, de higiene, se for possível, porque já tem UTI, tem hospital, as coisas já estão bem mais tranquilas, né? Assim, estão se acalmando. Mas ainda tem que dar uma segurada, porque o bicho pode matar. Deixa eu pedir uma coisa agora assim, veja assim, quando você pensa em saúde, médico, você vai quando você já está com alguma... Né? Tá doendo. Tu vai no cardiologista, porque tu tá alguma coisa assim. Não vai pelo amor. Não vai pelo assim, de forma preventiva. Mas a Unimed sempre atuou disso, entende que preventivamente, né? Faz parte do trabalho dela, né? Para evitar que isso... Sim. Para evitar que você tenha esse... Eu vou falar colapso, mas não é colapso, né? Que seja... Se agrave o quadro. Né? Então, assim, como que a Unimed atua nessa questão, assim... E até também terapias alternativas, eu não sei se... Eu estou falando vários assuntos. Sim, fica à vontade. A acupuntura é uma técnica conhecida, mas assim, algo sem uma alternativa, a Unimed cobre até isso. Então, assim, um pouco sobre como é a questão preventiva que a Unimed investe nisso também, né? E a Unimed tem investido muito, como todas as operadoras, né? É melhor prevenir do que remediar, né? A avó já dizia isso. Então, claro que quando você trata preventivamente, um cardiopata, por exemplo, você tende a evitar uma cirurgia cardíaca grave, né? Uma coisa mais complicada que vai levar um recurso enorme em algum ponto da estrada dele. Então a intenção é fazer com que a pessoa se cuide antes para evitar isso. O diabetes, por exemplo, é uma doença muito séria, mas que se for cuidada, você evita problemas muito graves. Você pode ficar cego, você pode perder membros, né? Perder pé, perder dedo, perder uma série de coisas. Então é uma doença que é devastadora, mas que se controlada, né? Se usar direitinho e tal, quando tem insulina e tal, tratar, acompanhar, ela não vai gerar você vai conviver com ela tranquilamente, né? Então, desse ponto de vista, a Unimed tem investido muito, como as outras operadoras. Então, a gente hoje tem procurado se aproximar um pouco dos beneficiários, né, em campanhas, né, de orientação. A campanha de orientação é um negócio complicado porque a gente vê todo mundo falando de tudo, mas a gente só vê falar, né? Isso parece que não entra na nossa cabeça, né? Como você falou, a gente vai ao médico quando está sentindo alguma coisa. Isso, exato. E a gente, não, eu vou o mês que vem. E o tempo é uma coisa muito rápida quando você não se atenta a ele, né? Quando você vê, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e você não fez o que você ia fazer porque deixou passar 1 mês ou 2. O tempo anda rápido. Mas a gente hoje tem a clínica multiprofissional, que está lá na Unimed, mas que a gente alugou ali o prédio do antigo sindicato dos agricultores, né? Que está sendo reformado lá, a gente vai pôr para lá. A gente tem uma clínica de fisioterapia. A gente tem trabalhado também numa clínica que já está aberta em Santa Teresinha do Itaipu, uma clínica que está aberta já em Céu Azul, uma clínica que vai abrir em Santa Helena, do ponto de vista de deixar o acesso o mais fácil possível para que, quando a gente faz qualquer campanha, para que a gente quando incentiva, seja fácil para o beneficiário ir ao recurso, então cumprir essa prevenção.
Porque a prevenção é tudo, né? Então vocês estão investindo até em clínica para ter o espaço para receber isso. Para ficar mais próximo do beneficiário, quer dizer, facilitar o acesso para que isso, de alguma forma, surta mais efeito, né? Porque nessas cidades mais distantes, o que acontece hoje? Medianeira, de certa forma, polariza as cidades menores, né? E a gente está trabalhando para ter estrutura para corresponder a isso. Mas nós não podemos também deixar essas cidades de mais extremos sem estrutura. Então a gente precisa levar lá um médico, levar algum tipo de diagnóstico para que o beneficiário lá possa ser atendido. E aí seja levado para um centro maior quando ele tem uma necessidade, uma demanda que não tem estrutura lá para fazer. Mas aquilo que dá para fazer lá na cidade dele, ele vai poder fazer. Puxa. Como é que é a quantidade de médicos por habitante aqui em Medianeira? Aqui em Medianeira eu não lembro, né? Eu acho que foi falado em... Mas não comentou em algum momento? É um número assim, muito acima da média, o número de médicos por habitante aqui, mas não tem problema. E vai aumentar, isso é igual advogado, né? À medida que abre-se as universidades aí, os cursos aumentam, né? Vai se aumentando os profissionais. Isso é bom. Você trouxe um outro número também, aquela questão da participação da Unimed no mercado regional aqui, como é que é? Vocês têm uma participação de plano de saúde de... Nós temos aqui na região, a gente considera hoje em torno de 20 mil beneficiários. Né? Então nós atendemos 12 cidades, né? Cujos extremos são Santa Helena, Santa Terezinha e Céu Azul e Serranópolis, essas 12 cidades que estão aí. Segundo o IBGE, a gente tem uma população aí em torno de 200 mil, 210 mil habitantes. A gente tem então cerca de 10 mil habitantes. Porque nós temos 23 mil, mas tem muitas pessoas que estão em outras cidades, né? São funcionários da LAR, Sicredi, 10 mil... 10%. 10%. Mais ou menos 10% da população é nosso beneficiário. Né? Certo. Nessa região toda, existem hoje 29.600 e alguns beneficiários de planos de saúde. Total, porque hoje a ANS mede isso. Então você tem esse número lá na Agência Nacional de Saúde, ela te diz, ela não diz de qual operadora é, né? Mas ela diz que essas pessoas têm em que cidade estão. Então a gente tem aí mais de 70% dos beneficiários são da nossa Unimed. Né? Aí tem a Unimed Curitiba, por exemplo. O pessoal do TRPR, ele é beneficiário da Unimed de Curitiba, não da nossa Unimed, E existem outras operadoras que atuam e tem mais. A Unimed Foz, por exemplo, tem muita gente de Santa Terezinha e Itaipu que tem plano de pessoa física da Unimed Foz, em função da proximidade. A nossa cooperativa é a Unimed Oeste do Paraná. Né? Esse é o nome da nossa. Até foi uma das perguntas assim, então, quando eu vejo que o Fluminense é patrocinado pela Unimed, tem dinheiro nosso lá também? Não tem dinheiro nosso lá. Não? Nada, nenhum pila. Nós só ficamos com os bônus. Não temos os só pela exibição da imagem, né? E a gente nem torce pro Fluminense, né? Pois é, aquela é a Unimed Carioca do Rio mesmo? É a Unimed Rio. Se fosse a federação. Mas é a Federação do Rio de Janeiro. Chama-se Unimed Rio, né? Enfim. Lá no Rio Grande do Sul eles sentaram e decidiram que a Unimed vai apoiar então o Grêmio e o Inter. Você vê que os dois porque é bom futebol mesmo, né? E aceita mudar a cor lá, né? Sim, futebol, religião e política são assuntos que normalmente as empresas não deviam se posicionar muito, porque contenta um e descontenta o outro, né? Contenta o pessoal do Fluminense, descontenta o Flamengo, e assim vice-versa. Então, é muito problemático, mas existem algumas situações aí que isso acontece. As Unimedes é bom esclarecer o seguinte: nós temos uma confederação nacional, que seria a mãe das Unimedes, que tem a Constituição Unimed, que rege o sistema Brasil afora. Cada estado tem uma federação. E cada localidade tem uma singular. Então, Foz do Iguaçu, a Unimed Foz do Iguaçu só atende o município de Foz. A Unimed Oeste do Paraná atende esses 12 municípios que estão aqui, né, que eu citei há pouco. E Cascavel aí atende uma região muito grande. Cascavel vai longe, né? Tem acho, mais de 50 cidades que ainda atendem. Mas cada cooperativa que está aqui, que a gente chama singular, tem CNPJ, receita, despesa, diretoria, gerência próprias, independentes, são políticas próprias, né? A gente segue e se conecta às outras por força do intercâmbio, obedecem à Constituição do sistema, mas são empresas que têm estratégias, têm políticas próprias, né? Cooperativas independentes. Uma dúvida agora, quando isso foi criado, né? O termo criado é maneiro de dizer, mas assim, foi separado, né? O Oeste Paraná é esse... Existe em algum momento que pode, vamos ter que fazer uma subdivisão e Santa Helena ir para outro? Ou assim, como que se criou essas divisões aí, né? Ou isso surgiu naturalmente, os médicos criaram?
Isso surge conforme nós estamos aí, conforme a CIMI é atuante, né, e a sociedade se organiza, os empresários se organizam. Né? Os médicos, por exemplo, a nossa Unimed é uma das mais antigas do estado. Nós somos mais antigos que Foz e mais antigos que Cascavel. Então, primeiro teve a nossa Unimed. Então, os médicos, eu imagino que os médicos pensaram direitinho, os médicos de Medianeira. Né? Vamos montar uma cooperativa. Mas não vamos pegar Foz nem Cascavel, vamos deixar fora, porque são cidades maiores. Que logo os caras... Veja, isso é meu pensamento. Daqui a pouco o cara puxa a sede para lá. E a Unimed deixa de ser de Medianeira para ser de Foz. Legal, é uma boa estratégia. Então, nós estamos aqui, somos mais antigos que essas Unimeds, né? Mas a divisão aconteceu assim, quando o sistema apareceu, foi em Santos, São Paulo, né? O Dr. Castilho montou lá a primeira Unimed. E aí ele foi expandindo pelo Brasil afora. E os estados foram tendo federações, e essas federações... acabavam se subdividindo em singulares, de acordo com o interesse dos médicos daquela região. Então, os nossos médicos, né, o Dr. José de la Paz, o Dr. Carvalho, o McNally, eu vou esquecer alguém, claro, não vou lembrar de todos, mas enfim. Os mais antigos. Os mais antigos que montaram essa Unimed, né, fizeram. Hoje o presidente é o Maurício Garcia. Otorrino. O Dr. Maurício é um que veio já faz tempo, está aí já 17, 18 anos. E ele veio numa época que a gente estava precisando de otorrino. Tinha, né? O Dr. Tomás era o presidente. Meu médico, hein? Bom, hein? Dr. Maurício. Por falar em mais antiga, quanto tempo você está no Unimed, Narciso? Eu estou há vários dias. Eu entrei dia 18 de fevereiro de 92. Patrimônio aqui, ó. Dia 18 de fevereiro de 92. Meu Deus do céu. E eu cheguei cheio de ideias. Eu sempre achei que o tempo máximo para permanecer numa empresa, eu jovem, começando a vida, 25 anos, né? Eu imaginava assim, olha, uma empresa pode ficar 5 anos. Em 5 anos você consegue produzir o que você tem que produzir, aprender o que você tem que aprender, depois você tem que puxar o barco. E a Unimed eu estou há quase 30, né? Mas foi uma Errou! Errou acertando muito! Não foi na empresa que me ajudou muito, porque eu tive que me reinventar muitas vezes, né? Eu fui contratado como gerente de marketing e vendas. Mas para estruturar tudo, não tinha vendedor, não tinha secretário, não tinha sala, não tinha nada. Eu tive que começar, né, a estruturar tudo isso, né? E aí a gente foi passando por várias dificuldades, era tudo diferente. A regulamentação dos planos de saúde chegou em 99. Então eu fui contratado em 92. Então esse período de 92 a 99, a gente fazia tudo em casa. Você desenhava o plano de saúde, quais coberturas teriam, quais seriam os limites, quanto você ia cobrar, para quem você ia vender, qual carência você ia aplicar. Isso era tudo desenhado em casa, não tinha, né? Hoje não. Só no plano de saúde você chama um atuário para fazer o cálculo atuarial. Não tem essa cobertura INS que determina lá, tem lá um rol de procedimentos, né, que estão discutindo agora, o STJ, se é taxativo ou exemplificativo. Tem uma turma que diz que é taxativo, tem outra que diz que é. E agora, quando começaram a votação no plenário, o ministro Salomão disse que é taxativo. Aí a ministra Andrighi pediu vistas e está com o processo guardado lá, esperando para sair. Pô. Então a gente não sabe ainda se o rol é taxativo. Mas enfim. Narciso, nós estamos chegando na finaleira. Eu só quero fazer mais uma pergunta do aspecto técnico, né? Como beneficiário. O nosso plano é estadual, mas eu vou viajar agora no Nordeste, sei lá para onde e tal. Se eu tiver algum problema lá, eu posso recorrer? Sem problema nenhum. Isso é bom, é uma pergunta muito oportuna, porque às vezes a pessoa, tem plano local, tem plano estadual e tem plano nacional. O melhor é o nacional, né? Do ponto de vista de cobertura, os planos são exatamente iguais. Todos eles, o nacional, o municipal, o local, é tudo igual. A cobertura é a mesma, definida por lei, né? Então não tem problema com essa cobertura. A diferença está no acesso ao serviço. Quando você tem um plano, por exemplo, local, que a gente fala, ele atende na área de ação daquela Unimed. Então você deve procurar a estrutura que aquela Unimed dispõe naquele local. Tá? Mas existem situações que aquilo que você precisa para o atendimento não existe naquela região. Então você tem um plano de Medianeira, um plano local. Tem cirurgia cardíaca? Claro que tem. Na Medianeira faz cirurgia cardíaca? Não tem quem faça ainda. Então você vai para Cascavel, vai para São Paulo, vai para Londrina, onde tiver cirurgia, vai realizar o problema lá. Não, mas eu preciso viajar, saí de férias, fui para Santa Catarina, tive um problema lá. Você não vai voltar aqui para ser atendido. Você vai resguardado o direito de... Exatamente, você vai lá. Então quando não tem o serviço na região que você contratou, ou quando você está viajando, você vai ser atendido normalmente. E vai ser atendido por estrutura de uma outra Unimed de intercâmbio. Mas suponha que não tem estrutura de outra Unimed. Você vai pagar
vai trazer os recibos aos nossos fiscais e vai ser reembolsado conforme a tabela do plano. Então, quem tem o plano de saúde pode ficar tranquilo. Você, claro, quando você é reembolsado, às vezes você é reembolsado menos do que você pagou. Né? Tem diferença às vezes, mas isso não significa que você vai ficar sem atendimento. Você vai ter bacana. Normal. É uma segurança boa, né? Por isso que a gente fica... É muito importante. As pessoas, às vezes, olham para o plano de saúde como não, mas eu quase não uso, ou não estou usando, eu não preciso. O problema da nossa vida é que nós sabemos o que acontece conosco exatamente até agora, nesse exato momento. Eu não sei que quando eu vou sair se eu vou infartar daqui a 2 minutos. Eu não sei o que vai acontecer na frente. Então, quando você tem um plano de saúde, você sabe que se acontecer, você tem uma retaguarda, você vai ter atendimento. Você tem, né? Eu tenho. Tá. Esses dias a minha mãe teve que passar por um procedimento cardíaco e aí o médico no início falou, vai ter que colocar stents. Tudo bem, tem plano de saúde. Mais um. Isso é mais R$6.000, é uma coisa assim que custa dinheiro, não tem problema. Se eu não tivesse plano de saúde, eu estava desesperado. Estava lá negociando, né? E era muito difícil. Isso é exatamente como o seguro de carro também, né? Verdade, qualquer outro. Tudo isso aí faz parte de seguro, né? E aquilo que você comentou também no começo. Muitos vão pagar pelo próximo, né? Isso acontece na Previdência social também, né? Você paga a função social da coisa, né? Você tem hoje muitos jovens, por exemplo, pagando plano de saúde. Os jovens quase não usam, mas as pessoas de idade usam muito. Então, um contribui com o outro. E se todos tiverem aí forem comedidos, tiverem uma responsabilidade com relação a isso, e os gestores da empresa tiverem essa visão, vai muito bem. Mas eu não concordo. Faz particular, companheiro. Segura o teu dinheirinho mês a mês aí, paga particular, né? Isso tem a ver até com, veja assim, né? Aposentadoria também tem isso. O idoso já não vai trabalhar mais, mas alguém vai estar contribuir uma parte, mas isso faz parte, eu acho que o mundo é assim, né? Você precisa colaborar um pouco para que depois você tenha um pouco mais de acalento. Então, assim, faz parte do processo colaborativo, né? Você ajudar um pouco nesse momento que você não está utilizando, né? Eu vi uma frase hoje, o Ernesto deve ter visto também, que a nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós proporcionamos ao outro. Então é mais ou menos nessa linha. É verdade, quando a gente se junta, a gente faz muitas coisas, né? Sozinho é mais difícil. É isso aí. Algum insight, jovem? Nós fazemos uma captura de coisas que a gente... Perdeu no caminho. Na verdade, do que a gente conseguiu, do papo que a gente conseguiu reter, né? Vários, né? Eu lembro que eu e a Iva, minha esposa, a gente atuou, a gente fazia boletim informativo para a Unimed uns 10, 15 anos atrás. Eu queria falar antes, na verdade ele é da família. Né? Eu me recordo que a gente ia visitar lá em Itaipulândia beneficiários, né? Eu lembro que o beneficiário me recordou, porque nós tínhamos que cuidar disso, né? Sempre é beneficiário, né? Então era gostoso de você... Eu lembro quando eu ia com a Iva, a gente sentava lá na varanda da casa da pessoa e ela contava, né, a experiência que ela teve com a Unimed, assim. Era tão gostoso falar, nossa, que situação bacana é essa pessoa ter tido o respaldo da Unimed naquela ocasião. Então a gente colaborou muito. Então, assim, e também um outro insight que eu notei é essa questão da preventivo, né? Tem que atuar um pouco antes. A própria cooperativa, a Unimed entende que quanto mais pudesse, né, atuar muito mais preventivamente, teria muito menos... Melhor, e até o custo depois iria reduzir, né? Então acho que são vários feedbacks. Insights nesse sentido aí. O que eu registrei aqui também é o aspecto da participação e do aspecto social, né? E que a gente acaba, de alguma maneira, colaborando com aqueles que estão precisando. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu nunca tinha me dado conta desse ponto do projeto. E tomara que eu possa sempre, nós, né? Possamos sempre mais ajudar do que precisar o resultado da... E esse eu acho que todo mundo sonha com isso, né? Eu prefiro ficar ajudando a vida inteira sem nunca precisar fazer. E outro aspecto que Medianeira acaba polarizando é uma cidade muito pujante, está vindo muitas indústrias para cá, muitos centros comerciais, e acaba polarizando também a vinda de novos médicos, novos profissionais aí que vão dar toda essa retaguarda de segurança para nós, né? Achei muito bacana isso aí. E a própria Unimed busca isso, né? Quanto mais estiver próximo, melhor para todos os beneficiados, né? Legal. Muito bem. Leve um abraço para todos os colaboradores e médicos lá, com que certeza. A gente tem... o atendimento sempre é muito bom lá na nova sede, então o pessoal atende muito bem e eu gosto particularmente da forma como vocês
estabeleceram a cultura da empresa, da Unimed aí? Tá aí uma coisa importante, temos uma cultura lá com muita variedade. O que você quiser conhecer, nós estamos à disposição. Quando a gente tinha que encerrar, mas assim, veja que quando eu pedi pro Nerson, qual que é o foco disso? Porque o Narciso tem essa cultura, né, de líder, assim, né? Eu acho que um dia chegar um outro podcast falando sobre liderança, eu conheço ele há anos, assim, sempre foi uma pessoa. Um dia eu falei, se eu fosse trabalhar numa empresa, eu gostaria de trabalhar na Unimed, né? Então, que é uma empresa que a gente admira, né? Então, bom. Hoje foi só para conseguir o patrocínio deles. Tá garantido. Mentira. Tá garantido. Tô brincando, falando sério. Não tem nada a ver, nada. É porque a gente gosta muito da maneira do plano, e depois que você fez a palestra lá, eu achei que isso era um assunto que precisa ser divulgado. É um assunto, eu acho que é um grande pecado das Unimedes, das operadoras em geral, é essa falta de divulgar mais como é que a coisa funciona por dentro, sabe? A gente faz propaganda e mostra e faz, mas do atendimento, coisa do funcionamento, da operação, a gente fala muito pouco. E aí as pessoas entendem pouco, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais disso. Legal. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agradecemos a todos pela audiência, pelos feedbacks que nós recebemos. A gente não anotou, mas a gente vai anotar. Continue mandando os comentários, sugestões, compartilhe com os amigos, tanto no YouTube quanto no Ferramentas Podcast. E nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, Narciso e Nerson. Obrigado. Obrigado novamente. Valeu, pessoal. Até mais.